faz aniversário hoje, queridão? Pois é, hoje eu já encontrei aqui no corredor a Kátia, já dei beijinho. Que fez ontem, né? É, ontem, né? E hoje a gente conseguiu dar um abraço pessoalmente na Kátia. Exatamente. Beijo, minha linda. Bom retorno ao Mulheres hoje. E hoje, bom, hoje é aniversário do Latino, sempre polêmico Latino, tá aniversariando hoje, que esse ano seja meio mais leve para ele, que ele possa pagar aí todas as pensões, que a outra devolva tudo que levou da casa dele. Você soube da história do caminhão na porta, né? Soube. Hoje também é aniversário do querido Luiz Gustavo, o Tatá, né? O famoso Beto Rockefeller, o Mário Fofoca, o Victor Valentim e tantos personagens inesquecíveis, né? Grande Luiz Gustavo, viu? O pai das meninas do Confissões de Adolescente. Exatamente, maravilhoso. Hoje também o Lenine, o grande cantor e compositor Lenine está aniversariando esse maravilhoso aí. Hoje também é Shakira, internacional, cantora, né? Hoje também o Gerard Piquet, que é, por acaso, o marido dela, aniversaria no mesmo dia, coincidência, né? E hoje também minha amiga Cristina Cairo, atriz, escritora. Se eu falar Cristina Cairo, pode ser que muita gente não lembre, mas se eu disser que foi assim, ela escreveu aquele livro O Corpo Fala, né? Que fala sobre o gestual, essa daí, essa bonita aí. Foi muito tempo da Praça é Nossa também. Querida Cristina, um grande beijo pra ela, viu? Bacana. Você vai começar falando desse babado? Por que ela desistiu? Pois é, ela teve um bom motivo para desistir. O que aconteceu? Viu? Por meio das redes sociais, o Zezé de Camargo informa que a sua namorada Graciele Lacerda não irá mais desfilar pela Imperatriz Leopoldinense e que ele e o irmão, o Luciano, serão tema do samba enredo, né? Segundo o cantor, os motivos não vêm ao caso, mas eu vou falar. A fantasia estava quase pronta e Graciele viria como destaque no segundo carro alegórico da escola, né? Através da sua assessoria, Zezé disse, não teve briga nenhuma, a família está super aceitando, vai todo mundo ficar no mesmo camarote, todos vão nos 5 dias de desfile, não explicando o motivo da namorada não mais desfilar. Mas pelo que eu soube, foi essa pressão mesmo, né, das redes sociais, essa coisa toda, que a fez desistir, né? Ela achou que era muito pesado, que ia recomeçar tudo e tal, e desistiu. Então, pelo menos foi o que estamos dizendo, né? As pessoas envolvidas aí com o carnaval, com a escola e tal, né? Vamos ver se é isso mesmo. Se ela não voltar a falar nada, não vier público para dizer, vai ficar por isso, né? Vamos aguardar, né? Querida. Ela disse que foi porque a fantasia não ficou pronta? A fantasia não ficou pronta. Essa foi a desculpa esfarrapada, né? Mas parece que foi porque diz que a fantasia já estava bem pronta mesmo, já estava praticamente acabada. Nossa, mas tem praticamente uma semana ainda. Exatamente. Então não é essa, desculpa não é a verdadeira. Mas também eu não sei se eu acredito nisso, dela ter cedido às pressões externas, porque, poxa, o casamento do Zezé e da Zilu não existe mais há muito tempo, é verdade. E aí não vai ter volta, gente. Ponto final na história. Né? A outra já tá morando fora do Brasil de novo. Tá em outra vida. Já passou por outro que não deu certo, né? Então, tá, enfim. Mas parece que a pressão ainda é muito forte. Quer dizer, não vai ter volta. Pelo menos é o que a gente sente de ambas as partes. Porque tá todo mundo levando as suas vidas numa boa. Uma boa, já noutra. Aliás, eu fiquei sabendo que o Zezé comprou uma outra mansão em Alphaville, diz que é mais chique ainda do que aquela que ele já tinha, que ficou pra Zilu, né? Diz que deu assim. Enfim. Tá vendo? A vida tá seguindo. É a famosa vida que segue. Exatamente. Por que ela vai, né, não desfilar? Deve ser tão bacana, imagina, fazer parte desse momento de homenagem da família. Né? Querendo ou não, ela faz parte dos 10 últimos anos da vida dele. Com certeza, então exatamente. Ela faz parte da celebração. Que a gente ia falar 9, mas né, mudamos de ano. No 10º ano de namoro. Pode arredondar. Pra cima, né? Exatamente. Sabrina Sato. Falando em fantasia. Fazendo em fantasia, ela que sempre faz umas fantasias incríveis, uns vestidos. Aliás, antes de falar da Sabrina, eu queria só falar. Eu acabei não comentando ontem, nesses dias com vocês, sobre o baile, que teve aquele baile daquela revista. Eu falei rapidinho aqui. Que deu aquela bagunça do Uber. Eu queria dizer, a Sabrina tava com uma roupa incrível e tal, sempre, né? E como sempre, arrasando e tal. Mas pra mim a roupa mais bonita, de mais bom gosto, preciso dizer aqui, eu vi todas, foi a da Luciana Gimenez. Ela tava
deslumbrante. Ai, queria ver. Raramente achei ela tão... Ela é linda, e alta, né? E tudo, mas nunca achei ela tão bonita como estava no baile. Ela estava com um aplique aqui no cabelo, desde aqui até a cintura, e estava com uma roupa... A roupa era preta, transparente, e tinha umas plumas, assim, durante toda a roupa. Então dava um caimento, assim, ela tá magérrima. Tá, assim, voltou aos tempos, acho que de manequim, né? Então realmente estava linda, viu? Parabéns. Agora, falando em linda, e a gente vai falar da Sabrina agora, o vestido dela na Xuxa ontem tava incrível também. Eu não vi. Tava bonito. Ela é bonita o tempo todo, né? Ela é linda sempre. E no carnaval ela também não deixa por menos, né? É verdade. Ela vem com pouquíssima roupa, né? Normalmente no carnaval, mas linda. Sabrina Sato vai desfilar esse ano como rainha de bateria, mais uma vez da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e também da Gaviões da Fiel, aqui em São Paulo. A apresentadora contou que faz questão de pagar pelas fantasias. Ela falou assim, pago todas as minhas fantasias desde o início. As escolas sempre quiseram me dar, mas sei que esses valores podem ser muito úteis em outros setores do desfile, ela disse, né? Acho justo eu arcar, afinal o preço da roupa de uma rainha dá para fazer muitas outras peças para a comunidade. Olha que legal. Bacana, né? Muito. Aliás, para aí, que outra que falou isso, aliás, foi a presidente da escola a Celi, né? Que é presidente lá do Salgueiro, falou a mesma coisa da Viviane Araújo. Falou assim, por que vocês não dão a roupa dela? Ela falou, porque a Viviane sempre fez questão de pagar as suas roupas, porque ela sabe que isso vai fazer falta para a comunidade. Então ela que sempre se propôs a pagar as suas roupas também. É uma rainha, são rainhas. São rainhas, né? E só quem conhece realmente o dia a dia da comunidade, o dia a dia da escola, as dificuldades que a escola enfrenta muitas vezes para conseguir colocar, né, o carnaval todo na rua todos os anos, para ter uma atitude como essa, né? Por isso tem que viver realmente a comunidade, né? Sabrina Sato explicou o valor das peças. Elas foram geralmente confeccionadas pelo grande Henrique Filho, né? E que variam entre R$50 mil e R$80 mil. Que luxo! Ela já pode, pensou? Né? Quem ganha quase R$1 milhão por mês, né, de salário e mais tudo que ela ganha de publicidade. Ela pode, deve e sabe disso. Exatamente. Né? Muito legal, bom, parabéns, Sabrina. Então, sucesso aí para nossa querida Sabrina Sato. Mais uma lição aí, né? Exato. E Gugu abre túmulo, é verdade. Gugu abre um túmulo. Gugu retorna com o seu programa amanhã, né? E novamente trará uma pauta polêmica para alavancar a audiência da reestreia. O animador abrirá o túmulo de Dercy Gonçalves, que morreu em 2008, simplesmente para saber se ela foi enterrada de pé ou deitada. Pena que vocês não mostraram. Vocês têm aquele grilinho aí cara. Na sonoplastia? Na sonoplastia vocês têm aquele grilinho? Sabe, aquele que no final do CQC entrava sempre, quando a gente não queria comentar um assunto? Então. Quando fazia cara de paisagem. Podia pôr pra gente também. Há de ter quem veja essa porcaria, né? O processo foi autorizado por Maria Dercimar, que é filha de Dercy, né? Agora, realmente é uma bobagem, né? É uma... Enfim, triste, uma coisa... Ali, chega a ser patético, né? Já foi gravado, né? Tétrico, né? E ele disse que queria voltar alegre, que não sei o quê, e vai voltar com essa coisa triste. E ele vai ficar uma vez por semana mesmo? É uma vez por semana. A Record, inclusive, está acertando com ele, e aí é também triste que, além do programa, a Record vai terceirizar também a sua linha de shows quase toda, a sua programação toda praticamente, né? As novelas, as séries, os reality shows e agora também os programas do Gugu e Xuxa. A emissora tem como alvos agora o Domingo Show, o Hora do Faro, Legendários e o programa da Sabrina. Vai ser tudo terceirizado e pela GGP aí do Gugu, né? E com isso a Record deve dispensar vários funcionários, reduzindo os seus custos em 40%. Quer dizer, como se quem precisasse fazer economia era a Record, né? A Record que tem dinheiro fácil, né? Que a gente sabe, né? Que é fácil, que entra fácil. Agora, você imagina para esses profissionais
que trabalham na Record. A GGP que tá gostando, né? Pois é. Porque tá, inclusive, imagino eu, que contratando gente para conseguir cumprir toda essa carga de trabalho. Isso, mas você sabe que como a produtora é sempre uma produtora, não é uma televisão. Então sempre contrata bem, com salários bem abaixo do mercado, né? Então isso é que é bem triste mesmo, viu? E olha só, falando da Record ainda, os problemas com a Xuxa fizeram Fábio Porchat repensar. Fábio Porchat deu uma recuada na sua conversa com a Record. Por isso, antes de bater o martelo, quer dizer, bater o martelo que eu chamo é assinar, né? Por isso, antes de fazer isso, ele tem procurado se calçar aí de todos os lados, tá com advogados, essa coisa, provavelmente nessa questão da terceirização que a emissora está promovendo, né? O Porchat já foi prevendo, né, de tudo, incluindo aí dificuldades de colocar na prática coisas que são combinadas e por aí vai, né? Bom, se tudo se concretizar, a estreia será mesmo no segundo semestre desse ano, mas aquilo que eu falo, né? Ainda não foi assinado. Então, enquanto não foi assinado... Não está sacramentado. Está sacramentado. Será que ele ficou com medo daquela história da censura? Exatamente, que aquilo foi violento, porque, né, tá acontecendo com a Xuxa, né? Agora, e aí, a gente até comentou sobre isso no ano passado, eu me lembro, quando começou a especular a ida dele pra Record. Será que ele vai ter liberdade pra criar, pra falar? Porque essas pessoas do stand-up, essas pessoas do humor, se elas estão tolhidas, acabou. Acabou. Esquece. É melhor nem ir, porque... vai virar uma outra pessoa. Vira outra coisa. E você sabe que a Xuxa, por exemplo, além da falta de conteúdo, essa coisa dela, ela fala muita bobagem, ela leva muito pra essa coisa sexual, pra brincar e tal. E isso, e de repente, eles não gostam lá. Então, foi aí que entrou mesmo essa coisa de censura. Mas eu tava pensando, né? Eu tava até conversando isso com a Mama agora lá, né? No tempo que eu fiquei ali no Mulheres. Será que, se a Xuxa tivesse dando a audiência prometida, quando ela estreou, os 2 pontinhos que eles queriam... Os 2 dígitos. Os 2 dígitos, né? 2 pontinhos não, os 2 dígitos que eles queriam. Será que entraria essa censura toda? Será que precisaria tudo isso? Eu fico me perguntando, porque assim... Tem aquela história de time que tá ganhando não se mexe? Será que só estão mexendo porque não está virando como eles esperavam? Exatamente, e ela sabe disso. Ela trouxe o Mariozinho Rocha a peso de ouro, né? Mariozinho Vaz. E a peso de ouro. E o Mariozinho não deu certo como diretor porque entrou na da Xuxa. Né? E a Xuxa a gente sabe que ela é fraca, que ela não tem conteúdo. Então, era o contrário da Marlene Matos, que a Marlene Matos dizia o que a Xuxa tinha que falar. Dizia no ponto mesmo, né? E quer dizer, tanto é que parece que a Marlene ia falando o tempo inteiro no ponto com ela. Né? Coisa que ele certamente não fazia. E entrou nessa dela fazer um personagem, né? Que é uma bobagem, porque quem quer ver o programa da Xuxa quer ver a Xuxa, não quer ver o personagem que ela está fazendo. Se quiser assistir a Ellen, a gente vai ver no canal a cabo lá onde ela está, né? Então, quer dizer, tudo isso mostra que realmente o rapaz também não estava preparado, também não tinha conteúdo, né? Para ele foi muito legal sair da Globo, porque ele era filho do Mário Lúcio Vaz, que foi diretor-geral da Globo há muito tempo, e que foi mandado embora. Então ele estava numa situação delicada na Globo. Então para ele ir para a Record foi muito legal. Agora já foi demitido da Record também. Fica mais complicada ainda a situação dele agora, né? Porque não pode voltar para a Globo, né? E também não tem. Então, complicado tudo isso. Agora, censura nunca, né? Eu acho que em qualquer nível, acho que censura não é legal. E principalmente quando se fala num programa de humor, que precisa ter liberdade total. Eu fico pensando porque eles fazem o Porta dos Fundos, que é o programa mais... politicamente incorreto de todos. Mais liberdade possível que você possa imaginar. Então, e eles não estão nem aí pro politicamente correto mesmo. Exatamente. Como é que vai dar certo? Acaba sendo muito divertido, eu acho. Eu acho, né? Dou muito Tanto é que é um sucesso absoluto, não precisa nem da televisão. É um sucesso na internet, né? Então, é difícil a gente imaginar que ele vai dar certo na Record. Mas... E o próprio tudo pela audiência também. Não dá pra imaginar esse formato numa televisão aberta, sem que tenha todo um... Não sei se a gente pode usar a palavra censura, um polimento, né? Exatamente. Não entraria um formato como aquele, imagina. Né? Então...
sei lá, vamos aguardar aí. Tempo, o senhor dá razão quando eu falo assim. Agora me conta. Nesse caso também, eu falei, né, que o tempo mostrou, né? Porque a gente não sabia bem quem que estava errado na separação da Joelma e do eles pararam com isso? Chimbinha, né? Eles pararam? É. Pois é. Com um gritinho? Pararam. Eu acho que tá de não, é comigo o negócio então, é isso? Minha vingança será maligna. Eles não estavam colocando aqui em janeiro inteiro esse gritinho? Não, eu pelo menos não estava ouvindo esse gritinho. Acho que tinha alguém de férias. Vou descer no 6º andar no final do programa. Eu vou ter que descer. Vou conversar seriamente. Mas você vê como o tempo diz tudo, não, né? Isso jamais. Mas vamos ter um tete-a-tete ali, porque não acerta isso não. Tá bom. Isso não tá bom. Ó, coloca a Tabata pelo menos, então, não tem maravilhosa. X-Calypso! Ela não falou isso ainda? Não, ela não fala ainda. Agora, você sabe que o tempo é tudo nessa história, né? Porque a gente ficou mesmo com uma impressão assim esquisita do Chimbinha, mas não sabia se era verdade ou não, se era briga de casal, a gente não quis se meter muito e tal, né? Briga de casal era, né? Mas a gente só não sabia que era uma briga feia como essa, mas né? se era, porque as partes, né? Cada um fala uma coisa e tal, né? Agora, Tabata Mendes, a saída da Tabata, do X-Calypso, tem muito mais motivos que uma simples briga com o Chimbinha. Segundo uma fonte próxima à cantora, Chimbinha teria partido para cima de Tabata também e só não chegou a agredi-la fisicamente porque algumas pessoas separaram, né? O motivo, bom, ela quis atender os fãs, o que é a coisa mais normal com um artista, após um show em Natal, que é o estado dela. Então, apesar de ter pouca gente na plateia, mas ela quis ser gentil. Ainda ela chegou depois que argumentar isso. Ela disse, mas se tem pouca gente, se você não trata bem, se você não dá atenção, vai diminuir, né? Então a Tabata também chegou a gastar, dizem, porque diz que ele achou que ele ia pra cima dela, que ia acontecer tudo isso e que ela ia ficar na dela. Acontece que a Tabata é uma moça de família bacana, sabe, assim, de classe média alta, tem grana, não precisa disso. Então, inclusive, diz que ela botou 50 mil reais do próprio bolso para ajudar com os custos dos seus primeiros meses na banda, mas nunca foi reembolsada por isso. Ela, inclusive, não tinha onde ficar no Pará e acabou ficando na casa do Chimbinha, junto com a sua produtora. Mas o que mais incomodava mesmo a Tabata, que era a desorganização e a dificuldade de conversa, né? Porque ela não tinha voz nas decisões. A Tabata no início achou que era apenas uma fase aí de adaptação e tal, mas depois percebeu uma face violenta que até então ela não tinha sido vista. Então, por isso que ela resolveu, e saiu na hora certa, Tabata, porque você não precisa dele, não precisa de nada daquilo, né? Você é uma grande cantora. E agora que está lançada para o Brasil, acho que devia fazer carreira solo. Grande Tabata Mendes. Eu conheci pessoalmente uma pessoa encantadora e torço por ela, viu? Agora eu fico pensando, Leão, se o Chimbinha... Tipo, o que passa na cabeça de um dono de banda, né? Ele é o dono, né? Coordenador da coisa toda, que não quer que a cantora da sua banda, que tá começando agora, que tá retomando as atividades, depois de tudo que aconteceu, que a gente não precisa nem lembrar, que acha ruim ela fazer sucesso. Porque foi essa a impressão que a gente teve. E por isso que eu não entendi ainda essa história. Porque ele achou ruim o fato dela estar se destacando na banda, de estar aparecendo, provavelmente mais que ele, porque quem canta naturalmente aparece mais do que o guitarrista que fica ali do lado. Fato. E não gostou dela ser legal com as pessoas. Gente, não faz o menor sentido. Porque ele acha que é só comércio. Sabe aquele que é artista, que não é artista, que não tem alma de artista? Então, que vai, entendeu? Como o dia que eu participei lá do programa, que eu fiz umas perguntas para ele, que ele certamente foi ele, eu tenho quase certeza que foi ele que mandou cortar as perguntas. Porque ela falou, né? Tudo que falaram sobre ele era verdade. Ela disse isso, a Tabata, depois que ela saiu, exatamente, né? Que é gravíssimo, porque tudo é tudo, né? Falaram muita coisa sobre ele, então eu achei pesado isso, né? Exatamente. Mas ela é encantadora, eu posso garantir pra vocês, porque eu conheci pessoalmente, ficou no corredor lá do SBT dando autógrafo pra todo mundo, beijando
fotografando, todo mundo fazendo selfie. Agora, ele não, se trancou no camarim, do mesmo jeito como ela falou, entendeu? Então, tô com ela e não abro. E aí já tem essa coitada dessa Leia que entrou no lugar dela, que canta igual, gente, igual. Igual a Tabata ou igual a Joel? Mas não tem a simpatia dela. Ah, igual a Tabata. E vai... Bom... Tempo, senhor da razão. Não vou querer fazer... Vamos deixar o recadinho pra ele. Daqui a pouco eu vou querer falar sobre essa história triste aí que envolveram minha querida Laura Cardoso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá bom. Vamos deixar um recadinho pro Chimbinha, né? Chimbinha, mataram a Laura Cardoso por aí. Ai, que horror, gente. Laura Cardoso resolveu falar, minha amada Laura Cardoso resolveu falar sobre a falsa notícia, graças a Deus, da sua morte, que circulou ontem nas redes sociais. Aliás, foi antes de ontem, né, que começou. O boato dizia que a atriz de 88 anos teria morrido vítima de um câncer. Porém, alguns minutos mais tarde, todos ficaram sabendo que, assim como aconteceu recentemente com a Drica Moraes, a notícia era falsa. Que bom. Eu estou de férias e acordei com uma ligação de uma das minhas filhas, a Fernanda. Ela me ligou apavorada, contou sobre a notícia da falsa morte. Eu fui olhar no Facebook e realmente estava lá. Não fiquei chocada, ela disse, afinal de contas, já fizeram essa brincadeira sem graça com a Drica Moraes, a Fernanda Montenegro e o Reinaldo Gianecchini. O brasileiro precisa ser mais educado, ela disse, precisa entender que uma brincadeira assim pode ter consequências gravíssimas. Disse tudo, Laura. É verdade. Ela é incrível. Né? Nossa, o povo inventa a morte, inventa a doença, inventa tudo, né? É uma loucura. Deixa eu falar da roupa rapidinho, ó. Vestido da Zinzane, 31710427. Acessórios Amo Biju, 35454708. Ai, passa tão rapidinho! Mas é bom que amanhã tem mais, né? A gente fica com aquele gostinho de quero mais revista. Amanhã tem mais, às 10h30 da manhã. A gente vai estar por aqui, né, Leão? Beijo, dignidade, já. Fique com Deus, tchau, tchau. Aguenta eu que hoje eu tô demais. Confira o passo a passo de um ovo surpresa de Páscoa no Mulheres. Hoje, 2h. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. Deus deu um presente para mim, desde então não paro de sorrir. Se tiver pagode então, tá tudo lindo, tá perfeito.